Olá, boa noite a todos. Está começando o grupo de estudos Anjos de Luz, com o tema O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Enquanto todos vão entrando, sejam muito bem-vindos. Sou Caroline Castro, médium integrante do grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. E antes de dar início ao nosso estudo, quero convidar vocês a fazerem comigo o mantra do perdão, amor e gratidão do grupo Anjos de Luz. O mantra nos conecta com o Criador. Caso queira, feche os olhos e repita comigo. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo a todos, sou grato, estou livre. Todos estão livres. Assim é, assim será e está feito. Amém, amém, amém e amém. O Ho'oponopono é um processo de nos desfazermos das energias tóxicas que existem dentro de nós, para possibilitar o impacto de pensamentos, palavras, realizações e ações divinas. Agora vamos rezar juntos o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de Deus, luz maior a nos guiar. Fechem seus olhos e me acompanhem. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibre em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz e vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Amém, amém, amém e amém. Vamos agora começar nosso grupo de estudos do Anjo de Luz. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Temos as instruções dos Espíritos, né? Os últimos serão os primeiros. Missão dos Espíritas, os obreiros do Senhor. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia, vendo outros que se conservaram na praça, sem fazer coisa alguma. Disse-lhes: Ide também vós os outros para a minha vizinha, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: Que ninguém nos assalariou. Então lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair de tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava de seus negócios: Chame os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Vindo ao seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que ia receber mais, porém receberam apenas um denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionasses comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a último tanto quanto a ti. Não é lícito o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16, e também tem a parábola do festim das bodas. As instruções dos espíritos: os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservando à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário porque desde a alvorada esperava,
com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho qualquer hora do dia, se houvesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Quer dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que não lhe confiaram, abusado da inocência que, enfim, seja cefado em todas as ignômias da humanidade? Que será desse? Bastar-lhe a dizer à última hora: Senhor, empreguei-me mal o tempo, tomei-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dar-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor havias aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. O Senhor lhe dirá: não tenho presente trabalho para te dar, malbaratastes o teu tempo. Esqueceste o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem comigo que eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus amados, sois todos os obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que quiseres penetrar nela? Ei-vos no momento de embolsar o salário, empregai-me bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo da imensidade, nos tempos que formam para vós a eternidade. Isso foi o Espírito Constantino, o Espírito Protetor, foi em Bordeaux em 1863. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e, na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires e pelos pais de igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes que por último vieram, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo? Recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem a herdade do homem e porque todos os coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muito dentre aqueles que revivem hoje ou reviverão amanhã para terminar a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um pregador da fé cristã se encontra no meio deles. Porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando, não já na base e sim na cumeira do edifício. Receberão, pois, o salário proporcionado ao valor da obra. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual, chamada a prestes contas do seu mandato terreno. O espírito se apercebe da continuidade de tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê e sente que apanhou de passagem o pensamento dos que precederam. Entra de novo na lista amadurecido pela experiência para avançar mais. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmurarão. Adoram. Então, um dos verdadeiros sentidos dessa parábola que encerra com todas as que de Jesus se utilizou falando ao povo. O germe do futuro é também
sobre todas as formas, sobre todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao seu passado e ao seu futuro. Quem disse isso foi o Henry Heine, em Paris, em 1863. Missão dos Espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar do nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que nos vós apóstolos da crença revelada pelas proféticas vós superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis. As línguas do fogo estão sobre as vossas cabeças. Os verdadeiros adeptos do Espiritismo. Sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. E é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis às criaturas que não querão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como a despotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faça-se mister, regueis-os com vossos suores o terreno, onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Ó todos vós homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face do mundo, disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei em seu culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Porquanto o pastor saberá defender as suas ovelhas das fogueiras imoladoras. E de homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, crede sem fazerdes questão de ver, e aceitai os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide o Espírito de Deus vos conduz. Marche, pois, avante falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios de sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas já fazem, depositados no corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo do que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que aceitarão, porque, principalmente entre os martírios do trabalho desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhe destina. Arma-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o orado está pronto, a terra espera, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que lhes confiou, mas atenção,
entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviariam, reparai, pois o vosso caminho e segui a verdade. Se os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconhecemos os que se acham no bom caminho? Reconhecê-los pelo princípio da verdade e caridade que eles ensinarão e praticarão, reconhecê-los pelo número de aflitos aos que levam consolo, reconhecê-los pelo seu amor ao seu próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pelo pessoal, reconhecê-los finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei, os que seguem a sua lei, esses são os escolhidos e eles lhe dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espiritismo dessa lei e fazem dele degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Quem disse isso foi o Arasto, anjo da guarda do médium, em Paris, em 1863. Os obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que os cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalho no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo dos que tiveram esperado, de todos os que acham ditos aos seus irmãos. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons, servidores vós que soubestes impor o silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que não dai viesse dano para a obra. Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houveram retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhe dirá: como implorai graça, vocês que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes? Como suplicai graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual os a quisestes. Nada mais vos cabe a pedir a recompensa celeste, são para os que não tenham buscado a recompensa da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois, aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que eles vão confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-aos então as palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Quem disse isso foi o Espírito de Verdade, Paris, em 1862. Bom, pessoal, esse foi a aula de hoje. Agradeço a Deus, ao Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada por Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjos de Luz, e a todos vocês que assistiram a aula de hoje. Grupo Anjos de Luz, orai e vigiai sempre, luz, paz e bem.